aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijá, sou psicóloga especialista na terapia cognitivo-comportamental. Estamos aqui todas as terças-feiras com um novo conteúdo para te ajudar a construir uma vida mais leve, com mais inteligência emocional, mais autoconhecimento. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu nunca trouxe até agora aqui no nosso podcast. E esse episódio, eu acredito que vai poder te ajudar muito, ainda mais nessa reta agora de final de ano, que é sobre hábitos, criar hábitos que duram, o segredo para você ter uma rotina mais eficiente. Você já deve ter ouvido por aí que é preciso de 21 dias só, né, para criar um hábito. Você já deve ter ouvido. Então, assim, essa ideia, ela parece simples, parece até tentadora, mas será que é verdade? Será que só 21 dias a gente cria um novo hábito? A realidade é que para criar um hábito, isso envolve muito mais do que só contar 21 dias ali no calendário. E hoje a gente vai mergulhar, então, nessa questão para entender o que a ciência tem a dizer sobre o tempo que a gente realmente leva para consolidar um hábito nas nossas vidas. E vamos falar um pouquinho também aqui sobre pequenos passos, sobre como a gente pode levar a construir realmente grandes mudanças na nossa vida, né? Como que a repetição, o contexto, isso tudo influencia muito os nossos comportamentos e principalmente como que a gente pode criar hábitos que realmente vão nos ajudar a viver com mais leveza e com mais propósito. Então, se você quer finalmente criar aquele hábito de meditar todos os dias, cuidar melhor da sua saúde, até melhorar a sua organização pessoal, praticar um exercício físico, fica aqui comigo que eu vou te mostrar o caminho para isso. Tá bom? Já começa e me conta aí nos comentários como que é você aí com os seus hábitos, se você é uma pessoa muito desorganizada, sem rotina, se você diz que vai começar uma coisa e nunca consegue continuar, me conta aí nos comentários, porque hoje vai ser denso o conteúdo, tá? Vamos começar falando sobre o que são hábitos e como que eles funcionam no nosso dia a dia. Pense em quando você levanta pela manhã. Talvez o primeiro hábito que você realiza ali todos os dias seja ir lá escovar os dentes. Esse é um hábito já meio automático, algo que você faz sem pensar, né? Agora, imagina se todos os dias você tivesse que tomar uma decisão consciente de escovar os dentes, lembrar da pasta, da escova, coloca a pasta. Ia ser muito cansativo. Então, a magia dos hábitos é que eles economizam a nossa energia mental, eles transformam tarefas repetitivas em algo automático. Então, de acordo com uma pesquisa que foi realizada pela Philippa Lally, hábitos, eles são comportamentos que a gente repete até se tornarem automáticos. Ou seja, quanto mais você repete uma ação em um determinado contexto, mais automático esse comportamento se torna. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele adora padrões, né? Ele busca atalhos que economizam energia, essa é a verdade. E é por isso que quando um comportamento ele vira um hábito, ele se encaixa de uma forma natural na nossa rotina, como se fosse uma engrenagem que não precisa mais ser acionada ali manualmente. E aqui entra um ponto super importante. Esses comportamentos automáticos, eles não surgem da noite para o dia. Segundo o estudo dessa pesquisadora, da Lally, ou Lely, não sei como que fala agora esse nome dela, tá? Eu falei Lally e pareceu um pouco estranho, mas segundo essa pesquisadora, pode levar em média 66 dias para que um hábito realmente se consolide. E dependendo da pessoa e do tipo de comportamento, pode demorar até mais de 200 dias, tá? Ou seja, se você está tentando criar o hábito de fazer exercícios, por exemplo, não fica desmotivado se ele não pegar logo nas primeiras semanas, né? Às vezes a gente escuta a pessoa, nossa, é tão bom correr, a pessoa ama correr, mas não é porque você correu 1 semana, 2 semanas que vai ser natural para você. Então é muito importante a gente desmistificar o mito dos 21 dias. Essa história de que é preciso só 21 dias, nem sei de onde que começou isso para formar um hábito. Essa ideia, ela ganhou muita popularidade há décadas, mas como a gente viu, não tem nada de científico, não tem um respaldo científico. Esse estudo da Philippa Lally, ela mostra que o tempo médio para criar um hábito, então, é de 66 dias com muita variação. Por isso, para de ficar se cobrando por não ter conseguido transformar uma ação em um hábito ali em menos de um mês tentando. Isso não é real, para a maioria de nós não vai ser possível. Então pensa, por exemplo, em começar uma nova rotina, sei lá, de cuidados com a pele. Talvez nas primeiras semanas você faça isso super animada, mas logo nos primeiros dias, quando você começa a ficar cansada, com preguiça, você acaba pulando essa etapa. Tá tudo bem.
O importante não é a perfeição diária, mas é sim a consistência ao longo do tempo. Mesmo que você falhe uma vez ou outra, o hábito ele vai se formando quando a gente mantém uma certa regularidade. Vamos falar um pouquinho da ciência por trás da formação de hábitos, tá? Eu queria que vocês pudessem entender um pouquinho comigo aqui como que os hábitos se formam no nosso cérebro. Para isso tem um livro muito bom, se você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, fica a recomendação, chama Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele fala muito sobre a tríade que sustenta o hábito: o gatilho, a rotina e a recompensa. Vamos dar um exemplo no nosso dia a dia. Se você quer começar a fazer exercícios pela manhã, o gatilho pode ser a hora que toca o seu alarme, por exemplo. O comportamento é você se alongar ou fazer uma caminhada, e a recompensa é a sensação de bem-estar que você sente depois da atividade. Com o tempo, o nosso cérebro ele começa então a associar o toque do alarme com a ação de se exercitar, e a rotina ela vai se tornando um pouco mais fácil de seguir. Mas como aquela outra pesquisadora descobriu, né, a formação de hábitos ela segue uma curva bem específica. Isso significa que, assim, no início você vê grandes progressos, talvez nos primeiros dias você se sinta super motivada, mas depois os ganhos vão ficando meio que automáticos, ou seja, essa ação ela vai ficando mais automática e os ganhos já não ficam mais tão expressivos, vão ficando menores, até que o hábito se consolide, e é por isso que a gente precisa de muita paciência. Então, se você comprou roupas novas de academia, começou aí, os primeiros dias você estava super empolgado, uma sensação boa, mas ali pelo segundo mês, tal, a coisa já fica meio, não tô sentindo toda aquela animação, mas eu preciso de paciência para continuar até que isso se torne um hábito. Um ponto muito importante também é o papel do ambiente. Se você deixar, por exemplo, as suas roupas de exercício à vista, ou o seu tapetinho ali do seu alongamento, da sua yoga, já estendido na sala a hora que você acorda, o ambiente ele facilita a ação. Então ele serve ali de um lembrete, quase que um lembrete visual mesmo, para o hábito que você quer construir. Então, muito importante, gente, que pequenas mudanças, elas podem sim gerar resultados grandes no longo prazo. É interessante você perceber que não são só as grandes metas que vão te beneficiar na criação desses hábitos. Pelo contrário, coisas bem simples, como beber mais água ao longo do dia. Isso tudo pode ser facilitador ali quando você começa a criar pequenas mudanças. Então, por exemplo, sempre deixar uma garrafa de água ao lado do seu computador pode ser um gatilho que vai te ajudar a lembrar de beber água regularmente. Se o teu objetivo for meditar, tenta colocar, por exemplo, a meditação logo depois de uma tarefa que você já faz todos os dias, como tomar café da manhã. Aos poucos, o teu cérebro ele vai começar a associar que uma ação leva a outra, uma ação combinada com a outra. E antes de você perceber, meditar já vai começar a se tornar ali parte do seu dia, assim como é escovar os dentes. Então, é muito importante, quando a gente fala de saúde mental, de autocuidado, de formação de hábitos, que você também busque refletir sobre a terapia. Porque a terapia é também um hábito muito bacana de quem está se cuidando, de quem quer ser uma pessoa melhor, quer se desenvolver emocionalmente, pessoalmente. O processo terapêutico ele pode te ajudar a identificar também quais são esses bloqueios internos para criar novos hábitos. E mais do que isso, te dá ferramentas para você lidar com os desafios emocionais do dia a dia. Então, se você está sentindo que está sempre repetindo padrões negativos, que os teus hábitos não refletem a vida que você deseja levar, pode ser que a terapia te ajude muito nessa jornada. Então, aqui no link desse episódio tem o link para minha clínica, tem uma clínica online de psicólogas preparadas para te ajudarem a construir essas rotinas e construírem as mudanças que você deseja na sua vida hoje. Mas vamos falar então de dicas práticas para criar hábitos valiosos para a sua vida que vale a pena ser vivida. Primeiro de tudo, gente, eu já falei isso várias vezes, você já deve ter ouvido várias vezes, mas é muito importante que você comece com algo pequeno. Você não precisa começar com metas gigantes. Na verdade, a ciência mostra que é muito mais eficaz você começar pequeno. Por exemplo, se o seu objetivo é ler mais, começa colocando 5 minutos por dia de leitura. Aos poucos, esses 5 minutos podem virar 10, 15, 20, e quando você menos esperar, ler vai fazer parte da sua rotina, você vai sentir falta de não ler. Assim como você vai sentir falta de não fazer um exercício físico nos dias que você não fizer. Outra dica, vincular o novo hábito a algo que você já faz, como eu tinha mencionado antes. Então,
O James Clear, ele sugere uma técnica chamada empilhamento de hábitos, onde você vincula o novo comportamento a algo que já estava estabelecido na sua rotina. Um exemplo seria, depois que eu escovar o dente, eu vou fazer 5 minutos de alongamento. Então, isso facilita a criação do hábito porque você já tem um contexto definido para ele. Outro ponto muito importante aqui é você perseverar mesmo com falhas. Gente, é muito comum, né? Isso acontece muito em dieta, em exercício físico. Começa empolgado, organiza tudo. Aí tem 2 dias de falha e a pessoa bota tudo por água abaixo. Ela não vai conseguir construir um hábito assim. Então é muito importante lembrar que perder 1 ou 2 dias não vai destruir o progresso que você já teve até aqui. No estudo da Filipa Lelli, foi constatado que perder um dia não afetou significativamente o processo de criação de hábitos. Olha só que interessante. Então, se você falhar, não desista, retoma no dia seguinte como se nada tivesse acontecido e segue em diante com foco nessa vida, nessa rotina, nesses hábitos que você deseja construir, tá bom? E aí, então, gente, caminhando para o fim desse episódio, eu quero falar para vocês que formar hábitos é um processo que demanda tempo, paciência, consistência. Se você veio de um lar, de uma criação que não tinha muita disciplina, que não tinha muitas regras, talvez você não desenvolveu ali o seu músculo de formação de hábitos, de autocontrole, de disciplina. E na vida adulta você vai penar um pouquinho mais para conseguir fazer isso. Já tem outras pessoas que, por uma questão de criação, de personalidade, têm mais facilidade, são mais disciplinadas, conseguem ter essa perseverança com um pouco mais de facilidade. Mas seja qual for o seu contexto, não desista, porque é tão importante que a gente possa construir uma vida e um dia a dia que contribua para a nossa saúde física e mental. Então, não existe uma regra mágica de 21 dias, embora fazer a mesma coisa por 3 semanas já é um ótimo começo, mas não ache que ao chegar aos 21 dias tudo vai ficar fácil pro resto da vida, tá? Mas com conhecimento certo, com pequenas mudanças graduais, você pode criar uma rotina que te leve para uma vida mais leve, equilibrada, mais produtiva. E lembra do seguinte, seja gentil com você mesma nesse processo. Os hábitos, eles não precisam ser perfeitos, você não precisa copiar, né? Hoje em dia tem aquela rotina de Manu City lá que eu nem conhecia, mas os meus colaboradores aqui de NZs me apresentaram, né? Então, assim, é a rotina aquela que faz tudo perfeito, tem a malhação, a alimentação e tudo milimetricamente calculado. É a vida de uma pessoa com uma rotina que não cabe na vida de todo mundo, né? Muitas vezes a gente vai tentar criar e modelar hábitos de outros e não vão funcionar para você. O horário não vai funcionar, a quantidade não vai funcionar, as coisas que a pessoa faz não são as coisas que você gostaria de fazer, então você precisa encontrar os hábitos que fazem sentido para sua vida, para sua rotina, para sua estação, a sua fase de vida atual, tá bom? Então, os hábitos não precisam ser perfeitos, eles precisam apenas ser consistentes. Então, que tal você começar hoje mesmo a criar aquele hábito que você sempre quis? Então, coloca uma pequena ação. Esse é o exercício desse episódio de hoje. Colocar uma pequena ação em prática, tá? E vai vendo como, com o tempo, isso pode fazer toda a diferença na sua vida, no seu dia a dia. Certo? Espero que você tenha ficado inspirado, motivado até aqui. Pensa aí uma coisa, me conta nos comentários aqui qual é essa uma coisa que você deseja começar a fazer. Se for ler mais, eu já vou deixar até uma dica aqui, ó. Começa com Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Esse é o meu livro que tem tudo que você precisa saber para construir a vida que você deseja, inclusive para criar os hábitos que você deseja, você precisa entender mais os teus valores, os teus objetivos. Esse livro aqui está disponível também no link aqui na descrição do episódio. Se você gostou desse conteúdo, lembra de compartilhar com seus amigos, amigas, familiares, manda para todo mundo, curte, comenta, engajem nos conteúdos, porque isso me ajuda muito a levar o Psicologia na Prática para cada vez mais pessoas, tá bom? É isso, minha gente. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Nos vemos na semana que vem. Um beijo e até a próxima.